Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar, o seu canal de games, filmes, séries, animes. Tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente curte e gosta. E hoje eu vou falar sobre anime. Então, galera, o anime que eu trago pra vocês hoje aí, com muita alegria no meu coração, que, assim, anime nos anos 80, quem tá mais tempo no canal sabe que eu curto trazer essas grandes obras de artes, verdadeiras obras de artes nos animes dos anos 80, né, galera? O anime Demon City Shinjuku de 1988, galera. Com certeza, esse anime aí realmente é um anime que eu fiquei de trazer pro canal já tem um tempo já. E vou falar um pouco sobre esse anime, o que eu achei dele. O foco é sobre o anime mesmo de 88, viu, galera? Apesar que teve mangá, teve live action, mas eu falo pra vocês a respeito com foco no anime em si, beleza? Então, após a vinheta, vem comigo porque vai te interessar. Então, galera, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dê uma força aqui. Agradeço a todos os novos inscritos aí, sejam muito bem-vindos, né? Então, quando eu falo de anime aqui, normalmente eu trago animes mais antigos, né? Pra galera que tá mais tempo aí, tá ligado que eu sempre trago animes mais antigos, animes raros. Inclusive, vou deixar aqui no card aqui, ou na descrição aqui, os animes raros que eu já falei, os animes mais antigos, que se você é novo no canal, não assistiu ainda, corre lá, dá uma olhada nos animes clássicos que eu trouxe aqui pro canal já, muitos animes bons. E é isso aí, galera. O Demon City Shinjuku é um anime que me pegou muito, sabe? É um anime que me chamou muito a atenção e já tem anos que eu assisto ele. Eu assisti o Demon City há muito tempo já, assim. E eu falo, vou trazer esse anime pro canal. Já citei ele aqui em alguns outros vídeos, falando de outros animes clássicos, né? Porque ele foi produzido pela Madhouse aí, responsável por grandes nomes, grandes sucessos aí da indústria de animação japonesa. A Madhouse é loucura, né, cara? É muito doido, os animes são produzidos. Ele foi criado por Hideyuki Kikuchi, que é baseado no romance de Hideyuki Kikuchi, que é responsável também pela criação do Vampire Hunter D. Muito interessante esse anime e mangá também, chique demais o Vampire Hunter D. Qualquer coisa eu trago pro canal também sobre ele. Tem muitos animes antigos que eu quero trazer ainda pro canal. E ele foi dirigido, o OVA, né, em si foi dirigido por Yoshiaki Kawajiri. Yoshiaki Kawajiri é responsável por Wicked City, responsável também por Ninja Scroll, e ele dirigiu muitos animes aí pela Madhouse, através da Madhouse, a produtora. E assim, é um ótimo, excelente escritor e diretor de cinema, diretor de animação japonesa. E assim, muito interessante esses animes dos anos 80 pela questão de serem totalmente feitos à mão. E é uma coisa que eu sempre aprecio muito, os animes feitos à mão, pintados em acetato, e não é diferente com Demon City, já que ele é de 88, então tem toda aquela arte linda, animação, assim, quase que impecável a animação dele, a criação, o design dos personagens é rico nos detalhes, nas cores, assim, eu como desenho, como o pessoal já conhece há mais tempo, sabe que eu mexo com desenho também, assim, não publiquei nada ainda, mas assim, tô no rumo aí. Mas assim, galera, eu aprecio demais. Tenho amigos meus também que apreciam bastante esse tipo de animação e eu sempre trago pro canal. Os animes novos, tem animes novos que eu quero dar uma chance depois, claro, com certeza, não tenho nada contra os animes novos. Mas galera, os animes raiz, lá dos anos 80, realmente tem um charme que falta, eu falo com vocês sinceridade, falta em alguns animes hoje. Tem animes bons hoje? Sim, com certeza, tem muitos animes aí impecáveis hoje em dia. Mas parece que antigamente tem aquele charme, aquela coisa feita à mão, bonito. Eu sei que com certeza era, quem pesquisa aí já está ligado que era um sofrimento para os animadores poder produzir aquelas animações riquíssimas em detalhes. Então o character design era bem trabalhoso. E eu inspiro muito neles, cara, para poder criar os meus personagens, para poder fazer o meu mangá que eu produzo, né? Inclusive já trouxe um personagem meu aqui pro canal também pra falar comigo aqui do meu lado, já fiz isso, essa loucura. E eu sempre fui apaixonado pela animação japonesa, sempre me chamou muita atenção mesmo, principalmente esses animes mais antigos. E, inclusive nos anos 80 tem muito anime que eu quero trazer aqui pro canal ainda, que falta trazer, que eu já assisti, né? Igual esse Ninja Scroll que eu citei aqui, o Cyber City Oedo, são animes muito assim incríveis que eu quero trazer pra cá depois também. O Zero Weimer, quero trazer esse anime também pro canal mais pra frente. Então todos na lista aí pra poder trazer. E hoje eu trouxe o Demon City, que é um anime assim que me chamou muita atenção há muito tempo. A história, o enredo dele, a fantástica animação dele, que é muito bonita, né? Feita em acetato, aquela coisa linda, maravilhosa, com certeza.
E assim, é um anime que vale a pena. E ele é uma obra curta. É uma obra curta porque ele teve um mangá de 2 volumes e tem um livro também, né? Que no caso foi escrito por Hideyuki Kikuchi. É o livro lá que é o romance, de 82. E o mangá de 2 volumes. E o anime é um OVA, é um filme. Não é episódio, seria só um filme mesmo, né, em OVA, Original Video Animation, que foi produzido aí e lançado em 88, com certeza. Aí nós vamos agora ao enredo da história. Eu vou falar um pouco aqui sobre a história, bem resumidamente falando. O que é o Demon City, né? E teve até lançou também um live action, mas igual eu falo com vocês, eu não assisti o live action ainda. Se vocês até quiserem que eu traga aqui uma comparação entre o live action e o anime, eu posso trazer pra vocês. Mas por enquanto eu vou ficar só com o anime mesmo, de 88, que eu quero, que é o foco do vídeo de hoje. Então vamos ao enredo do anime. Então, Demon City Shinjuku, galera, de 88, a mensagem que o anime quer trazer ali é sobre sacrifício, sobre legado, sobre determinação, fé na humanidade, vamos dizer assim também. Então, ou seja, existem personagens que perderam a fé na humanidade, eu vou chegar lá sobre essa questão. Tem personagens que têm a fé ali ainda nas pessoas, que ainda existe. Então, ou seja, é um anime que tem toda essa mensagem ali por trás. Se você observar bem, a história não é aquela história complexa, é uma história mais simples. E até meio que, vamos dizer, entre aspas, vingança, vamos dizer assim, ou defensor. A nossa história ela começa com 2 discípulos do mestre Agno Rai, que é um mestre da arte do Kenpo. Esses 2 se chamam Genichiro e Rebirá. O Genichiro, ele é mais dominante na arte do Kenpo. Ele conseguiu atingir um nível muito alto e deixando orgulhoso o seu mestre. Só que aí no início, o Rebirá tem meio que ciúmes disso, fica com inveja disso. Então, por ele ter essa inveja, ele acaba fazendo com que ele acaba procurando a força das trevas. Ele se entrega como se tivesse vendido sua alma para as trevas, para o poder das trevas, para poder superar o poder de Genichiro. Então, numa luta implacável ali no epicentro da cidade bem no centro da cidade de Shinjuku, eles iniciam uma luta ali entre eles mesmos. Eram 2 amigos, né? 2 alunos do mestre Agno Rai. Então eles se juntam ali e lutam bravamente. Só que infelizmente o Genichiro, que seria o que tem um poder maior, ele perde justamente por causa que o Rebirá ele se entregou às forças do mal. Ou seja, então ele tem o poder ali do Kenpo, além das forças malignas junto com ele. As forças do inferno, infelizmente, estão com ele. Então ele, por ter essa ganância, não ambição, seria ganância mesmo, de querer ter o poder maior e de querer dominar, ele consegue vencer o Genichiro. E isso acontece um terremoto terrível ali na cidade de Shinjuku, e é atingido só aquela parte de Shinjuku ali, que é aos redores de Tóquio. Então acontece um terremoto, abre um rombo no chão ali, um terremoto ali. E quando o Genichiro perde a batalha, ele tava com a espada de Kenpo, né? A espada de madeira de Kenpo. E ele reserva todo o seu poder naquela espada. Antes dele perder a vida, ele joga todo o poder que ele tinha naquela espada, a fim de que alguém que seguisse os seus passos conseguisse encontrar aquela espada, que mais pra frente nós vamos entender, e conseguir derrotar o Rebirá, né, e atrapalhar os planos dele, que seriam meio que dominar e trazer as forças demoníacas das trevas, para que, como se Shinjuku fosse o início de toda a dominação do planeta, trazer todas as forças do mal para dominar todo o planeta. Então Shinjuku seria o início, seria o centro ali do início de tudo isso. Então autoridades já foram lá, tentaram... aí foram se passando os anos, claro. Autoridades foram lá, tentaram recuperar a cidade. Todas as autoridades, polícias, todo mundo que tentou ir lá não consegue voltar. Infelizmente, a cidade foi dominada por entidades que se materializam. A cidade tem aquele problema de sombras que engolem pessoas, dependendo se você... É uma cidade tão, assim, demoníaca que se você estiver num lugar de bobeira, assim, dependendo de onde você estiver, tiver uma sombra, ela te suga, cara, pra outra direção, como se fosse um buraco negro, uma coisa de louco. Te suga, te puxa, né, pra outros lugares lá. E aí o que acontece? 10 anos se passam e o Rebirá tinha derrotado o Genichiro. O Rebirá é como se ele tivesse, vamos dizer, entre aspas, hibernado esses 10 anos. E faltava 3 dias para ele poder retornar e concentrar todo o seu poder para poder dominar o resto, com certeza, do mundo, né? Não só a cidade ali que já estava dominada por ele, mas dominar todo o resto. E aquela cidade ali moram algumas pessoas da pior espécie, pessoas assim bem ruins de coração mesmo, pessoas que só pensam em dinheiro, pessoas gananciosas. É uma cidade realmente do mal mesmo, sabe?
Então o que acontece? O presidente da Federação da Paz, esse presidente, ele no dia da cerimônia, que ele ia fazer uma cerimônia lá de paz, ele recebe um buquê de presente. Esse buquê ele tem uma planta demoníaca que o consome. Aquela planta prende o presidente a fim de tentar matar o presidente, tentar acabar com o presidente. Qual que era esse plano? Esse plano foi do Urebirá. O Urebirá fez isso por quê? Para que manter o mestre dele, o mestre do Urebirá, que seria o mestre do Genichiro do Urebirá, que é o Agnurai, ocupado protegendo o presidente. Porque já que o Genichiro perdeu a vida, o único que poderia derrotar ele seria o mestre. Só que aí para poder o mestre tinha que guardar o corpo do presidente, proteger o presidente, para que nada acontecesse com ele, porque ele que veio trazer a paz ali, para assinar os negócios de paz e tal. E ele tem uma filha chamada Sayaka. Essa filha fica muito triste porque o pai dela tá nessa situação. Então ela tem que ir lá em Shinjuku para poder tentar convencer de uma certa forma o Urebirá a liberar o pai dela, que é uma coisa inútil, com certeza. A única forma seria o filho do Genichiro, que é o nosso protagonista, o Kyoya. O nosso protagonista, ele é um colegial estudante, depois desses 10 anos. Esse é o filho do Genichiro que aparece, ele é um colegial. Ele dá aulas ali também de Kenpo, seguindo os passos ali do pai dele, dá aula de Kenpo ali. E aí, ele acaba que ele tem um certo nível de poder muito bacana. E o mestre do pai dele, que seria mestre dele também, o Agnurai, ele sabe disso. E sabe que também poderia ser o único que poderia acabar com o Urebirá. Então o que o Agnurai faz? O Agnurai ele cria meio uma espécie de um doppelganger, que seria uma imagem dele mesmo, que já que ele não pode sair de perto do presidente, então ele se translada e vai até lá onde está, no dojo, onde o Kyoya está, e tenta comunicar com o Kyoya, avisando ele que o único que poderia derrotar seria ele. Aí o Kyoya fica meio sem fé, fala, poxa, mas se meu pai não conseguiu, eu não vou conseguir derrotar. Aí ele tenta ser um pouco mais resistente ao chamado do mestre, mas mesmo assim ele fala, não, acho que eu não conseguiria derrotar, porque se meu pai não conseguiu, eu também não conseguiria. Só que aí o Urebirá, o Agnurai, tenta falar com ele, tenta explicar pra ele a situação, porque se não acontecer em 3 dias isso, o Urebirá vai retornar e vai dominar o resto e vai acabar com tudo, vai destruir tudo, né? Aí ele vai e fica pensativo ali. No caminho, quando ele tá de bicicleta, ele encontra a filha do presidente, a Sayaka, uma menina muito bonita, que ele tinha até visto ela na televisão, tinha admirado ela. E a Sayaka pede ajuda pra ele, vamos lá, me ajuda, tal, salva meu pai, vão lá em Shinjuku, vão lá atrás do Urebirá. Aí ele fala assim, nem meu pai conseguiu, eu não vou conseguir, ele não tinha fé e tal. Aí ela vai, pede desculpas e vai lá na cidade sozinha, cidade perigosíssima à noite, ela é doida, vai sozinha lá naquela cidade. Aí ele fala assim, você vai sozinha, você é doida e tal. Ela, não, eu vou lá, eu tenho que ir lá, eu tenho que salvar meu pai, eu tenho que achar esse cara e dar um jeito, né, e salvar meu pai. Aí ela, menina bem corajosa, né, e vai lá e tal. E beleza, eles se despedem ali e ela vai pra cidade. Chega lá na cidade, ela pede informação, o cara vai dar informação pra ela, o cara é um mau caráter danado. Quando o cara vai pra poder atacar ela, quem aparece? O Kyoya. O Kyoya foi atrás dela, poxa, a menina vai sozinha na cidade, vou lá atrás. Então ele foi atrás dela, chega ali, ele tenta acabar com os bandidos ali, acaba com o bandido ali e tal, pede as informações, e aí acontece a cena de que as pessoas que ficam ali dando mole acabam sendo sugadas. O bandido, no caso, é sugado pelas forças das trevas. É uma coisa bem terrível mesmo. Então, esse cara fala de uma mulher que vendia informações. Antes dele ser sugado, ele fala que tem uma mulher que vendia informações e indica o local pra eles, vão lá. Só que chega lá, a Sayaka dá todo o dinheiro que ela tinha pra conseguir a informação de onde encontrar o Urebirá. Só que a velhinha pega lá, a mulher pega, vaza com o dinheiro. Só que aí o Kyoya vai atrás dela, o Kyoya é muito astuto, vai atrás dela. E ela pega e aí sim ela fala, né? Ela é forçada a falar, porque ele encontrou ela, né? Ela é fugir com o dinheiro e vazar. Só que ele vai lá atrás dela e consegue. E ela vai e fala pra ele como fazer e tal, como encontrar. E aí, tipo, aí as sombras sugam ela também, cara. Ou seja, as sombras vão sugando todo mundo ali, as pessoas que estão ali na cidade ali. Já tem poucas pessoas, a cidade toda destruída. Não conseguiram reformar a cidade devido às criaturas que tem lá, devido aos perigos noturnos e diurnos também que tem ali. Uma cidade totalmente envolvida pelas trevas, envolvida pelo mal mesmo. Então, aí o Kyoya vai junto com a Sayaka. Aí, pelo caminho eles encontram uma criatura terrível,
tenta atacar eles. A criatura parecendo um caranguejo terrível, tenta atacar eles, é um demônio materializado mesmo ali, que tenta atacar eles ali. E aí um garotinho salva eles. Debaixo de um carro, o garotinho chama eles lá pra um bueiro. O garotinho vive no esgoto, chama eles ali. E só que tudo é dinheiro, né? O garotinho salva eles, mas quer dinheiro em troca. Aí a menina Sayaka fala que já gastou todo o dinheiro, mas mesmo assim ele pede ali o dinheiro e tal, e manda o cachorro dele atacar, o cachorro de 2 cabeças. Ele até explica que o cachorro chama Kuro, e esse cachorro ele tem foi criado em laboratório. Ele foi como uma cobaia de laboratório, né, das redondezas ali, ele ficou com 2 cabeças. Então ficou uma coisa bem esquisita assim. E ao invés do cachorro atacar, acaba que a Sayaka o acalma o cachorro e tal, e explica pra ele: a gente não tem dinheiro, não tem como pagar agora, nós não temos dinheiro mesmo, nós gastamos todo o dinheiro. Aí ele vai, reconvence ali, fica convencido ali de boa, tal. E nisso aparece um personagem chamado Mephisto, que é um dos personagens que eu achei mais interessante, apesar de que ele aparece pouco no anime, mas a presença dele é marcante. Ele é um personagem muito interessante, bem estilosão mesmo, achei ele muito doido esse personagem. E é um personagem muito misterioso. Ele não deixa explícito o que ele é, se ele é um demônio, o que ele é, se ele é um lorde, se ele é um fantasma, o que ele é. Ele é um personagem que é muito interessante. Mais pra frente eu explico um pouco mais sobre ele. Esse personagem aparece, olha ali para as redondezas, observa a chegada do Kyoya e da Sayaka, e depois de boa. Então acaba que esse garotinho ajuda eles lá, né, contra essa criatura que tenta atacar eles novamente. A criatura vai lá para debaixo da terra, lá no metrô subterrâneo, e tenta atacar eles novamente. Só que aí o Kyoya luta contra essa criatura e juntamente com esse garotinho conseguem vencer a criatura, né? Vence a criatura lá. E aí o garotinho dá um lugar para eles dormirem lá, uma cama para eles dormirem lá, e beleza. Aí no outro dia, faltava acho que 2 dias, parece, são 3 dias, né? Faltava 2 dias. Aí eles tinham que uma corrida contra o tempo, E aí, como essa criatura tinha morrido, aparece uma outra criatura para cobrar o boi dessa que morreu. E vai lutar contra o Kyoya ali, né? E acaba atingindo a Sayaka também. Na hora lá, atinge a Sayaka fica desacordada. Então aparece o Mephisto, que quando eles ficam lá atacados no chão, aparece o Mephisto. O Kyoya vence a criatura, obviamente, mas aparece o Mephisto, que é esse cara que eu falei, misterioso. E quando eles acordam, ele acorda juntamente nos aposentos do Mephisto. O Mephisto explica pra ele lá a situação de que tá acontecendo ali, e eles falam sobre algumas reflexões sobre a vida. O Mephisto, ele é um cara que ele não acredita mais na humanidade. Ele ele tem poderes, talvez ele poderia até lutar contra o Urebirá, né, que há algumas explicações que falam que ele é um demônio leal a Urebirá, que eu discordo. No anime eu não vi isso, como ele é um demônio fiel a Urebirá. Não é, ele é um cara que tá ali à parte e ele desacredita na humanidade. Ele fala assim: será que existe por que lutar? Será que existe por que não morrem pessoas na guerra o tempo todo? Assim, milhares de pessoas morrem à toa na guerra. As pessoas, ou seja, aqui não é tão diferente de lá fora. Aqui em Shinjuku não é tão diferente de lá fora. Então ele meio que perdeu a fé na humanidade. Ele é um cara que vive ali, mas ele perdeu a fé na humanidade. Só que aí, como o Kyoya tem a garotinha, a Sayaka, que ainda tem fé ainda de querer salvar o pai dela, de querer essa fé que faz ela querer ainda acreditar na vida, acreditar em salvar as pessoas, a bondade do coração. A menina com um coração muito bom, assim como o Kyoya também é. Então o Mephisto cuida deles ali, cuida dela, apesar que o Kyoya não confia nele, não conhece ele, mas fala: não confio em você, mas eu não tenho outra opção. Enquanto você cuida dela aí, que eu vou lá atrás do Urebirá, cuida dela aí. Aí o Mephisto cuida dela e tal, e o Mephisto fala assim: é o seguinte, então vou ficar aqui pra ver o que vai acontecer. Eu quero ver o que vai acontecer. Então beleza, então com o tempo o Kyoya consegue encontrar o Urebirá, trava uma luta terrível contra o Urebirá lá. O Urebirá ele se volta contra o Kyoya ali, tenta lutar contra o Kyoya, ele desperta, né, e tenta lutar contra o Kyoya. Acaba que ele meio que, entre aspas, vence o Kyoya, vamos dizer assim. Assim como ele fez com o pai dele: eu vou te derrotar igual eu derrotei com seu pai. Se seu pai não foi capaz de me enfrentar, você não vai conseguir também. Mesma coisa que o Kyoya tinha pensado. Então ele meio que derrota, entre aspas, o Kyoya. O Kyoya cai no abismo. E aí, tipo assim, é como se tivesse perdido a esperança. E utiliza a Sayaka como um sacrifício. A Sayaka tinha ficado bem e tal, já tinha saído lá dos aposentos do Mephisto e tava bem. Só que ela é presa
E ele vai, o Urebirá quer usar ela como sacrifício aos demônios ali pra poder, tipo assim, tomar conta de tudo. Ele quer mesmo invocar todas as forças das trevas ali pra poder trazer pra cá, pro mundo, né? Então ele faz meio que quer fazer um sacrifício com ela. Só que nisso o Kyoya cai lá embaixo no abismo. A gente pensa que o Kyoya tinha perdido a vida, mas não. Ele desperta, anda alguns metros e o que ele encontra? A Ashura. A Ashura é a espada do pai dele, cara. Então, ou seja, quando ele tentou usar a espada dele que ele tinha lá em cima contra o Urebirá, a espada se quebra. Aí eu falei, pô, quebrou a espada dele, acabou. Já era, né? Mas não, cara. Ele consegue achar a espada do pai dele. E a espada do pai dele tem todo o poder do pai dele ali. Aí juntou o quê? O poder do pai dele e os poderes dele, da arte do Kenpo. Poder, assim, estrondoso, destruidor. Poder regaçado, destruidor. Aí já vem com tudo pra cima do Urebirá, vem com tudo, mas arrebentando o Urebirá. Aí o Mephisto aparece juntamente com o garotinho. Aí o Mephisto fala assim, olha, então Urebirá, Senhor das Trevas, eu quero ver agora uma luta entre vocês, uma luta limpa. Quero ver uma luta limpa. É nessa hora que eu vejo que o Mephisto não tem aquela questão de lealdade contra o Urebirá, com o Urebirá, né? Então, ou seja, ele tá ali à parte. Ele, tipo, cruzou os braços, ele lavou as mãos dele. Então ele aparece ali. Tô bem resumindo, viu, galera? E fala com o Urebirá isso. A Urebirá trava mais uma batalha com o Kyoya, só que dessa vez, com muito sucesso, o Kyoya vence, cara. Vence ele com uma tacada ali, uma bastãozada, assim, uma espadada colocada, cara, colocada. Porque até então, quando o Genichiro atacava ele, ele meio que regenerava. Por causa das forças das trevas, então ele regenerava novamente. Só que o poder dessa vez foi tão grande, foi um poder duplo, né? Porque é pai e filho juntos. Então, no caso, seria o Urebirá e as trevas, e pai e filho juntos. Só que o poder do Genichiro já estava muito elevado, juntamente com o do Kyoya. Então, juntou tudo, deu uma explosão, cara. Ele até tenta voltar a regenerar, mas não consegue. E acaba que ele consegue vencer. O Kyoya vence o Urebirá com muito louvor ali e tal. E é isso, e tipo, aí ele vence lá, tal, o presidente é liberto, o mestre acredita nele, fica muito feliz, a Sayaka fica super feliz também, porque conseguiu libertar o pai dela, e eles ficam mais apaixonados ali um pelo outro ali, muito bonita essa cena aí. O garotinho fica feliz e se despede, vai embora, Mephisto fica de boa ali também, tal, e termina assim o anime, galera, dessa forma. Eles vão pra se dar um beijo ali, a câmera passa entre eles, é bem bonita essa cena. E assim, é um anime fantástico, cara. É um filme que vale a pena vocês darem uma olhada depois. Dá uma olhada, eu acredito que ele tá disponível ali no Crunchyroll, vocês podem dar uma olhada lá. E é isso, galera. Eu trouxe esse anime que, assim, mexeu muito comigo. A história, como eu disse pra vocês, é bem simples, mas é uma história tocante. Os personagens são interessantíssimos, né? Tem personagens que eu não falei aqui, que aparecem também, que são interessantes. As batalhas, as lutas, a animação, como ela é feita ali, assim, é muito bonito. Como eles se movimentam, a movimentação deles no momento das lutas é, assim, é de tirar o fôlego, cara. Você te prende de uma forma que você fica assim, babando, velho, babando. É uma pena que não tem dublado, apesar que tem gente que não gosta de anime dublado, né? Eu curto porque eu cresci vendo anime dublado. Mas legendado também assisto, cara. Muita gente gosta de ver anime legendado. Também gosto. Mas eu prefiro dublado porque a dublagem te familiariza mais, né, cara? Com certeza. Sei lá, eu cresci, eu sou dos anos 80, sou antigo, dos anos 90, né? Vamos dizer assim, eu cresci nos anos 90. Então é Yu Hakusho, Cavaleiros, eu comecei a ver tudo dublado. Então acho que a gente acaba pegando essa manha e se familiarizando mais com o anime. Apesar que muita gente gosta de ver o áudio original ali, os gritos. E realmente concordo, os gritos originais são muito doidos. Ah, aqueles gritinhos. Muito legal. Então esse é o Demon City Shinjuku, galera, que eu trouxe pra vocês de 1988. Se você curtiu o vídeo, deixa nos comentários aqui embaixo, deixa o seu like, dá uma força aqui pro canal. Agradeço a todos vocês por me estar sempre trazendo animes assim legais, filmes, games. Estou fazendo a gameplay de Bloodborne, acompanha a gameplay aí, galera. Quase ninguém tá acompanhando, acompanha por favor a gameplay. Eu não terminei ainda, mas eu tive que parar essa gameplay pra poder falar sobre esse anime fantástico, beleza? Agradeço a todos vocês. Tudo de melhor sempre eu desejo a todos vocês e valeu!